Hoje eu recebi aqui do estúdio da TV o Padre Celso e nós vamos falar um assunto... Bom, antes de mais nada, Padre, seja bem-vindo. Obrigado, é uma alegria estar com vocês, né? Tô até emocionado ver o Peterson do lado de lá, olha lá, nos filmando, ó. Tô até comovido de ver, viu? Quem vê pensa. Você sabe que ele começou filmando aqui, né? É capaz de a gente sair de ponta cabeça nessa reportagem. O Padre Celso não perde o humor dele. Você acha que o humor faz parte também da espiritualidade, da espirituosidade? Claro, porque o cristão é feliz, porque Deus é feliz, somos imagem e semelhança de Deus. Além do mais, o humor faz bem para a saúde também. Que bom. Mas vamos falar então da quaresma. A gente está na quaresma, né, Padre? E a gente estava conversando com o Padre aqui em off dos mitos, das superstições que existem em relação a isso, né? Mas antes, o senhor quer falar um pouco mais da parte católica ou o senhor quer falar depois? Não, quaresma vem de 40. Mas 40 o quê? 40 dias de sobriedade espiritual, de preparação para a Páscoa. No entanto, que antes da quaresma tem o carnaval, né? O carnaval, quer dizer, a Deus carne. Era um banquete, uma festa de família, todo mundo brincando, comendo, bebendo. Divertindo. Divertindo, porque depois, então, entraria o tempo de jejum, de penitência, de oração, preparação para a Páscoa. Então, a sobriedade exigida pela quaresma, inclusive expressa na liturgia da igreja, no culto da igreja. Exemplo, não se bate palmas, os sinos não tocam, o padre sai de roxo lembrando a penitência, então não tem o hino de glória, de aleluias. Então é uma liturgia sóbria, né? É uma liturgia interiorizada, preparando o coração do fiel para a conversão, para a escuta da palavra de Deus. As leituras bíblicas chamam, a tônica das leituras é a conversão, a volta para Deus. E aí, então, no imaginário popular, vai nascendo, né, aqueles que às vezes não foi, aquela pessoa que não foi alcançada pela evangelização, o verdadeiro sentido da quaresma, aí vão surgindo algumas superstições, inclusive até são problemáticas, porque superstição é uma doença da alma, todo supersticioso é inseguro. É verdade. Por exemplo, eu não passo debaixo da escada, essa pessoa tem que ser tratada. Que ela é insegura. Coitado do homem que casa com uma mulher que não passa debaixo da escada. Mas tem homem que não passa debaixo da escada. E coitado da mulher, vice-versa. Porque está casando uma pessoa altamente insegura. Não tem precisão naquilo que pensa, naquilo que sonha. Então, a superstição, ela é um problema até espiritual. A pessoa supersticiosa, por isso que eu falo doença da alma, é uma pessoa insegura, imatura, tem medo de avançar, de dar o passo, ela não sonha, ela fica travada. A superstição trava. Paralisa, né? Agora, qual é a superstição da quaresma que você acha que é mais, assim, forte? Bom, hoje não se tem muita questão de... Mas antigamente os italianos, inclusive, gostavam dessa superstição do lobisomem. Né? Quaresma é tempo de lobisomem. Mas toda superstição, na verdade, sentido, né? Tem um sentido, embora ela pode causar um dano, como eu falei antes, mas a origem dela tem sempre um sentido pedagógico até, né? Por exemplo, por que tinha lobisomem no tempo da quaresma? Para as moças não saírem de casa à noite, para segurar as moças em casa. Agora me diga, hoje... Algum lobisomem segura a mulher em casa? Pelo contrário, vamos fazer uma selfie com o lobisomem. Se tiver, existe o lobisomem, eu vou tirar uma selfie com ele. Então, já foi o tempo desse. Hoje é a consciência que forma. A pedagogia verdadeira é a conscientização. Antigamente era o medo. O medo era embora tenha o medo protetivo também, né? Por exemplo, a criança põe o dedo na tomada, leva um choque, não põe mais. Mas era um medo que convencia a pessoa de alguma coisa. Então, o medo funcionava. Hoje não funciona mais. Hoje em dia tem pessoas que, mesmo sendo católicas, nem guardam tanto a quaresma, né? Não tem, porque tem muitos que não seguem, né? Não são alcançados, como eu disse, pela evangelização. Mas, graças a Deus, hoje, o católico, ele cresceu em qualidade, né? Conhecimento das coisas de Deus, a mídia já pôs ao alcance das pessoas a palavra de Deus. Então hoje a igreja avança mais, ela alcança mais com a sua evangelização. Agora, você falou da mídia. Agora, padre, eu entro nas redes sociais, às vezes a pessoa está lá, Deus, fala tanto de Deus, embaixo criticando, amaldiçoando, falando mal das pessoas, fazendo
postagens horríveis. Inclusive, fala-se de penitência quaresmal, né? Porque Jesus falou que 3 coisas ajudam a conversão, que é a oração, esmola e jejum. Mas ele falou sem hipocrisia e com humildade. O problema é que falta humildade e sobra hipocrisia, né? Então veja bem, é muito mais fácil eu ficar sem tomar um refrigerante a quaresma inteira ou não comer carne, do que eu sossegar a língua na minha boca. E não jogar tanto que tem a fala do Papa, né? Isso, então o maior ato penitencial da quaresma é não julgar, não condenar, não usar a língua, porque a língua é um membro tão pequeno e pode mandar muita gente para o inferno, né? Não tem o ditado? Inclusive o dono da língua. Claro, a Bíblia fala que quem mantém a língua no seu lugar fez uma ótima coisa. Tem gente que diz que quando morrer tem que enterrar de bruços com concreto em cima, porque se a língua brotar ainda vai continuar fazendo estrago, né? Então, mas mesmo assim, dá para perdoar a pessoa? Só existe perdão quando existe arrependimento, conversão. Por exemplo, agora o sacramento do perdão. Na quaresma, os padres distribuem o sacramento do perdão através da confissão. O padre tem que perguntar: você está arrependido disso, arrependida? Aí estou, então. Vai ter a absolvição de Deus, porque arrependimento que gerou conversão garante perdão. Agora você fala: não estou arrependido, então não precisa, né? A gente pode até brincar assim: você está arrependido? Não. Então o que você veio xeretar aqui para pedir perdão? Não adianta, não é por aí, né? Então tem que ter arrependimento. Mas voltando às superstições, por exemplo, olha como uma coisa simples pode às vezes gerar um mal entendido e transformar em superstição. Por exemplo, tem gente que fala assim: padre, o senhor batiza na quaresma? Sim. Mas pode? Pode. Mas por que antigamente não batizava? Por quê? Só para ficar mais bonito na Páscoa. Hoje não tem mais jeito, então batiza na quaresma também, né? Aí deixava tudo para Páscoa, mas hoje não tem condição, porque é muita criança. Então teve uma coisa simples: então deixava para Páscoa para ficar mais bonita a festa. As pessoas já achavam que era porque a quaresma. Então não batiza a quaresma, porque senão... Casar na quaresma. Então a igreja: padre, pode casar na quaresma? Sim. Mas por que a igreja não fazia casamento na quaresma? Fazia, se não fizesse festa. Eu vou casar na quaresma, e vocês sabem, não pode fazer muita festa. Economiza, né? Economia, então, tá vendo? O brasileiro dá um jeitinho, um nó, até na superstição, às vezes, e aproveita para o seu bem-estar, né? Então tu tem um significado lá atrás, né? Tem um significado, Qual é a tua palavra para a quaresma agora? Para as pessoas, ainda dá tempo de arrepender? Porque falta quantos dias para terminar a quaresma? Faltam 3 semanas aí, né? Dá tempo. A quaresma tem uma leitura bíblica que usa na quarta-feira de cinzas, que diz assim, que ela é um tempo oportuno. Quaresma é um tempo oportuno. E a palavra oportunidade não é criada pelo homem, ela vem. Você já percebeu na vida de vocês? Quer dizer, eu não posso perder a oportunidade. Não mesmo, porque são 3 coisas que não voltam, né? O tempo não volta, a palavra que sai da boca não volta, e também a oportunidade que se perde não volta. A oportunidade, ela vem. A gente até diz na espiritualidade cristã que a oportunidade é uma graça especial que Deus dá. Ele passa e dá a oportunidade, se você estiver esperto e aproveitar, amém, né? Então a quaresma é um tempo oportuno de crescimento espiritual, de volta para Deus, de celebrar o perdão, né? Porque o perdão é um rompimento que se faz com a mágoa e com a vingança, e que começa pela oração. Então a quaresma é um tempo oportuno e intenso de oração, favorecendo assim a conversão. O que é a conversão? É a pessoa estar de bem com Deus, com Ele, com os irmãos. Então, se eu entendi bem, a quaresma é a grande oportunidade da gente se tornar melhor, né? Melhor, um dia de cada vez e cada dia melhor. Então quaresma não é tempo de medo. Então, assombração existe? Sim. O que é assombração? É assustar. Assombrar é assustar. Então você, o peço, os meninos, todos nós podemos virar assombração. Quando eu assusto o outro com uma atitude minha, aí eu viro assombração. Agora, é claro, a assombração do lobisomem, da mula sem cabeça. E o brasileiro gosta de acrescentar uns detalhes, né? Padre, eu vi uma mula sem cabeça. Viu? E tem um detalhe, padre. A mula sem cabeça... Tinha cabeça. Não, estava soltando fogo pelos olhos. Falei: onde está a cabeça? Mas eu vi, padre. Eu juro que eu vi. Então gosta de apimentar, né, as historinhas. Mas na verdade a assombração somos nós quando deixamos de amar, deixamos de perdoar, porque o perdão é uma questão também de saúde.
tanto espiritual e até física também. A pessoa que perdoa, e perdoar não é esquecer, como eu disse, é rompimento com a mágoa, porque a mágoa é a mesma coisa que você tomar veneno e querer que eu morra. Quem morre é você. Né? Então essa oportunidade de crescimento espiritual, de volta para Deus, de alinhar sua vida com o Evangelho, já que o mundo tenta nos desviar do caminho, né? Então, por isso que a palavra da quaresma, volta para Deus, volta para o Senhor. Então não é um tempo, não é um tempo de medo, mas é um tempo reflexivo, de responsabilidade diante da palavra de Deus e de sermos melhores para os irmãos, né? Ser melhor. Então quaresma é oportunidade para a gente ser melhor. Aí sim, quaresma, porque a quaresma é a preparação, toda festa é uma preparação. Quaresma prepara a Páscoa. Aí sim, a Páscoa é a festa da vitória de Cristo, que ressuscitou dos mortos, e essa vitória é nossa. Cristo falou, nós temos a posse dessa vitória. Então, para preparar a grande festa pascal, então nós temos a quaresma que nos prepara. Muito bem, então vamos todos refletir a respeito. Quem sabe a gente se torna um pouco melhor e na Páscoa a gente comemora e celebra. Por isso que o rito da quaresma começou com o jejum, né? E a cinza na cabeça. O jejum para lembrar a nossa fragilidade, né? E a cinza na cabeça para lembrar a nossa dependência de Deus, né? Hoje o padre fala assim, quando põe a cinza: convertei-vos e crede no Evangelho. Mas antigamente, no começo da igreja, o padre, ao colocar a cinza na cabeça, tinha uma rúbrica, uma norma, que dizia que tinha que até mudar o tom de voz. Então ele fala assim, lembra-te que és pó, e ao pó tornarás. Ai, meu Deus! Hoje amenizou até a frase para entregar a cinza, né? Mas era uma forma pedagógica, né? Hoje a pedagogia é outra, como eu te falei, é a conscientização, a educação para a fé, né? E assim vamos nos preparando para a Páscoa, né? E desejar Páscoa feliz. Páscoa feliz é Páscoa com a certeza que a última palavra sobre a vida não é a morte, mas é a ressurreição de Cristo, né? A vitória de Cristo é nossa por herança. Temos que tomar posse disso. Que assim seja. Obrigada, padre. Amém.